Olá, meu nome é Vanessa Ramos, sou especialista em cartonagem há mais de 12 anos. Seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, Artesanato Colorido, se é a primeira vez que você está aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre os materiais básicos para cartonagem para você que está começando. E também para quem já está na caminhada aí da cartonagem há algum tempo. Eu espero que vocês gostem dessa nossa videoaula. Não se esqueçam de deixar o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva para que você receba notificações, mas para isso você deve acionar o sininho, deixe seu comentário, compartilhe nas redes sociais. Vamos à nossa aula? Hoje eu vou mostrar para você os materiais básicos para você desenvolver os seus trabalhos em cartonagem e alguns que são opcionais. Vamos começar pela nossa base para corte. Essa nossa base para corte, ela é quadriculada dos dois lados. Existem algumas bases para corte que elas são quadriculadas de um único lado, então o custo dela sai mais em conta, é mais barato. Agora, você que tem que verificar se você vai querer usar a marcação dos dois lados. Eu, algumas vezes, utilizo essas marcações aqui da minha base para corte. Tem algumas pessoas que usam como medida. Eu meço com a régua. Essa minha base para corte, ela é de 60 centímetros por 45 centímetros. Eu tenho essa base para corte, tenho outras menores. Só que as menores eu utilizo quando eu preciso levar para algum lugar que eu não quero levar essa grande. Então, eu uso as menores. Mas caso você vá trabalhar com a cartonagem, 45 centímetros por 60 centímetros é um tamanho bacana. Fita crepe, nós vamos utilizar a fita crepe para unir as partes da cartonagem. Se você tiver esse porta-durex, seria interessante você utilizar, ele não é obrigatório, mas na maioria das vezes nós não vamos estar com as duas mãos livres, então o ideal seria que você tivesse esse porta-durex também. Você só tem que tomar cuidado na hora de você comprar lá na papelaria, porque tem alguns que são mais finos, e aí depois a fita crepe ela não vai entrar no seu porta-durex. Lapiseira e borracha. Eu utilizo a lapiseira, essa lapiseira é a 07, para que eu consiga fazer um risco mais preciso, porque na hora de cortar eu vou saber exatamente onde que eu tenho que colocar a minha régua para cortar. E se ficar errado, eu utilizo a borracha. Cola branca, eu utilizo a Cascorês. Você pode utilizar qualquer cola branca, mas desde que não seja cola de escola, porque a cola de escola ela é muito aguada, e essa cola que a gente utiliza na cartonagem, ela não é diluída, é uma cola pura. Então, eu prefiro utilizar essa Cascorês. Papel craft. O papel craft, a função dele é unir as partes nas peças de cartonagem, nem sempre vai precisar dele, mas eu utilizo o papel craft, também é conhecido como papel de pão, papel de embrulho, para passar a cola aqui em cima, para não sujar a minha base para corte, nem o meu tecido. Aqui nós temos o papelão cinza, que também é conhecido como papelão roller, porém, roller é o nome do fabricante, que nem é roller, é Orly, é um dos fabricantes do papelão cinza. Então, eu tenho várias gramaturas, várias espessuras do papelão cinza. Esses outros aqui são papelão Paraná ou Panamá, mas na maioria das vezes eu utilizo o papelão cinza. Então, a gramatura vai depender da peça que você estiver fazendo. Quanto maior a peça, o ideal é que a gramatura do papelão cinza seja maior também, para ele poder aguentar. Nós vamos utilizar também, junto com o papelão cinza, para fazer o acabamento nas nossas peças em cartonagem, o papel duplex ou o papel cartão. O duplex que eu utilizo, ele é de 200 gramas, mas o papel duplex você não acha em todas as papelarias, somente em casas especializadas em papel. Então, no caso da falta do papel duplex, você pode utilizar o papel cartão que você encontra em papelarias. De um lado aqui, ó, ele tem essa cor, o branquinho, e do outro lado ele é um bege. O papel cartão, ele também tem de diversas cores.
Mas você dê preferência para o que tem um lado branco e o outro lado bege, porque se o seu tecido for claro, ele vai clarear o tecido, e se o tecido for escuro, não vai fazer diferença. Aqui, entre o papel duplex e o papel cartão, a diferença é que a folha, quando você consegue comprar a folha inteira do papel duplex, ele é maior do que uma cartolina, e o papel cartão, ele é menor do que uma cartolina. Tecidos. O tecido tem que ser 100% algodão? Não, ele não tem que ser 100% algodão. Só que se você for trabalhar com tecido 100% algodão, ele não vai te dar tanto trabalho quanto outro tecido que não seja o 100% algodão. Então, o tecido 100% algodão, ele não estica, então ele é mais fácil de você trabalhar para você poder colar no seu papelão ou no seu papel duplex. Uma bandeja para cola. A bandeja para cola, você pode utilizar aquelas bandejas que a gente compra com frios, com queijo, mortadela, presunto, mas o tempo útil daquela bandeja, ele é menor. Então, eu comprei essa bandeja para tinta em Ferragistas, essa que é a menor que tem, e, no caso, eu utilizo ela aqui. Porque quando eu coloco a cola aqui, eu não lavo essa bandeja depois. Eu espero secar, e aí eu venho aqui e arranco aquela cola que ficou aqui. O meio ambiente agradece. E eu sempre utilizo um paninho, qualquer paninho que você tenha, para você umedecê-lo, e depois você limpar suas mãos, para você não sujar o seu trabalho. Para você limpar o seu trabalho também, eventualmente, tenha ficado sujo de cola. Réguas de aço ou inox. Aqui, essa régua, ó, ela tem marcação dos dois lados. E essa outra régua, eu já comprei ela desse jeito, ó. Ela tem marcação desse lado e do outro lado aqui ele tem uma cortiça, que é para evitar dele ficar sambando aqui na nossa base para corte, para ele não ficar deslizando. Agora, caso você queira também que a sua régua não deslize, por exemplo, no caso dessa aqui que eu tenho, que ela é de inox, eu uso só esse lado aqui que tem os centímetros, eu não uso esse outro lado aqui, que eles estão utilizando em milímetros. Então, o que você pode fazer? Você pode cortar um pedaço de EVA, um pouquinho menor do que a sua régua, cola com cola instantânea e você vai utilizar as marcações somente de um lado, porque aí ela não vai deslizar aqui na sua mesa, na sua base para corte. O ideal de você utilizar essas réguas de inox ou de aço é que, à medida que você vai passando o estilete, você não vai desgastando. É lógico que mesmo ela sendo de inox ou de aço, às vezes acontece dela criar uma barriguinha, mas a vida útil dela é muito grande. Então, às vezes pode realmente acontecer, mas essa daqui já tem muito tempo que eu trabalho com ela e ela ainda não tá com barriguinha, não tá com dentinho, então o ideal é a gente trabalhar com essas réguas. Pincel para cola, eu sempre utilizo esses pincéis de cerdas duras e desse pincel amarelinho para passar a cola no meu trabalho. Rolinho de espuma, esse rolinho eu compro também em Ferragistas. Então, esse aqui, ele é o de 5 centímetros, aquele é o menorzinho, de espuma cinza. Aquele outro de espuma amarela, eu não gosto para passar cola, porque eu acho que ele é muito molinho. Então, eu prefiro esse daqui para passar a cola. Agulhão ou ferramenta auxiliar para costura. A diferença entre eles é só o furo, porque no caso do agulhão aqui, o furo, ele é contínuo, ó, ele começa fino e depois ele fica contínuo. Agora, se eu quiser um furo mais largo, por exemplo, na hora de colocar ferragens em maletas ou bolsas, esse daqui, essa ferramenta auxiliar para costura, ele começa fino aqui, depois ele vai alargando aqui, então eu posso ter o controle do tamanho do furo que eu quero. Estilete, pode ser o estilete que você tiver. Esse estilete aqui, ele é um estilete mais simples. Simplesmente eu aperto aqui e aí eu consigo liberar a minha lâmina. Já esse outro estilete aqui, que eu também comprei em Ferragista, aqui ele tem uma trava, então você pode destravar aqui torcendo.
Quando a lâmina estiver mais para cima, você torce, porque aí não corre o risco da lâmina correr. Mas se você não tiver esse daqui já está ótimo, desde que a sua lâmina, se você fizer isso daqui, ela não caia. Ela tem que estar segura. Isso aqui são os refis das lâminas dos nossos estiletes. Boleador. Aqui eu tenho 2 boleadores diferentes. E de um lado ele é de 1 milímetro e do outro lado ele é 2 milímetros. O boleador, ele é opcional, mas eu utilizo muito nas minhas peças de cartonagem. Então, se você já assistiu alguma peça minha, você vai ver que na maioria das vezes eu utilizo o boleador. Então, você pode utilizar ou não o boleador. Espátula de silicone e dobradeira. Se você me acompanha no canal, você já deve ter me visto utilizar várias vezes a dobradeira e também utilizar a espátula de silicone. Essa espátula de silicone que eu estou utilizando é da Tigre, ela é a menor de todas, eu comprei em ferragista, mas se você quiser usar a que você tiver aí também, fique à vontade. A diferença é que no caso da dobradeira, eu utilizo quando eu trabalho na cartonagem o acabamento em papel. E a espátula de silicone eu utilizo na cartonagem quando eu faço o acabamento com tecido. Mas a dobradeira, ela é opcional. Se você quiser utilizar com papel também a sua espátula de silicone, você pode. Só que às vezes a espátula de silicone, ela marca o papel. Então, por isso eu prefiro trabalhar com a dobradeira. Cortador circular. O cortador circular, ele é opcional, mas a partir do momento que você for trabalhar com tecido e você aprender a trabalhar com cortador circular, ele é muito prático. Então, ele é muito mais rápido do que se você for cortar o tecido na tesoura. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho vários modelos e vários tamanhos de cortadores circulares. Cada um se adapta com um tipo de cortador circular. Então, assim, você me indica algum? Não, não indico. Então, você testa o cortador circular para ver qual deles que você se adapta melhor. Eu, particularmente, gosto de todos esses daqui. Então, agora eu estou trabalhando com a lâmina de 45 milímetros de diâmetro, esse daqui é de 18 milímetros de diâmetro, e esses dois aqui já não dá para trabalhar com eles mais, que a vida útil deles já se foi. Então, eu tenho que comprar outros nesse tamanho se eu quiser, mas como eu tenho esses dois aqui que são novos, então eu trabalho com esses cortadores circulares. Tesouras. Essa tesoura, ela é exclusiva para tecido e essa é exclusiva para papel. Então, às vezes acontece da gente ter que cortar algum papel, então eu utilizo essa daqui só para papel, eu utilizo essa daqui só para tecido. Réguas ou gabaritos para encadernação e o fio de cabelo, cantoneira fio de cabelo. Essas peças aqui, elas também são opcionais, mas elas também fazem uma diferença significativa no acabamento do nosso trabalho. A cantoneira fio de cabelo, ela serve para que a gente possa colocar aqui ó, no cantinho do nosso papel duplex, do papel cartão ou do nosso papelão. Então, aqui é só para que a gente corte aqui o nosso tecido ou o nosso papel em uma distância segura do cantinho aqui do papelão. Caso você não tenha a cantoneira fio de cabelo, você também pode cortar aqui na diagonal, mas deixando um espaçamento entre o cantinho e o lugar onde você vai cortar. As réguas para encadernação ou gabaritos para encadernação, elas vêm assim, um gabarito com 6 milímetros, 8 milímetros e 15 milímetros ou 1,5 cm. Vocês vão observar que em todas as peças que eu desenvolvo em cartonagem, essa régua aqui ela é obrigatória. Então, eu utilizo essa daqui e em algumas peças de cartonagem, eu utilizo 2 delas. Já teve caso de eu utilizar as 3 juntas. Então, se você realmente vai trabalhar com cartonagem, então o ideal seria que você verificasse o que você vai fazer para que você possa comprar os seus materiais. Meninos e meninas, estão aqui, então, os materiais que eu apresentei para vocês, que são os materiais básicos e alguns opcionais, para que você desenvolva suas peças em cartonagem.
E, em primeiro lugar, você tem que se perguntar, eu realmente vou trabalhar com cartonagem? Ou eu vou simplesmente ter como um hobby, vou trabalhar de vez em quando com a cartonagem? Se você for trabalhar de vez em quando com a cartonagem, então você pode substituir alguns itens da cartonagem e trabalhar com materiais alternativos. Então, eu tenho um vídeo que são as dicas para artesanato, que lá eu falo muita coisa, eu falo de substituições que você pode fazer. Então, você pode trabalhar com materiais alternativos. Agora, se você disser, não, realmente eu quero trabalhar com cartonagem, eu quero ganhar dinheiro com cartonagem, então o ideal é que você invista nesses materiais. Mesmo porque alguns deles você vai comprar uma única vez. Você não vai comprar todo mês. Por exemplo, a base para corte, as réguas, o estilete, você só tem que trocar as lâminas. Então, tem muita coisa aqui que você só vai comprar uma única vez. Mas eu também não aconselho você a comprar tudo de uma vez, porque às vezes ele pode ficar caro. Mas assim, não se iluda, você vai achar muitos desses materiais em lojas que vendem coisas baratinhas da China, por exemplo. Então, você entra lá, você vai ver que você vai achar régua, você vai achar espátula de silicone, que você vai achar o rolinho, você vai achar a fita crepe, então às vezes vai ficar mais barato, vai ficar mais em conta do que se você fosse comprar isso em uma loja especializada em artesanatos. Então, vá, pesquise, procure pelas ferramentas que você quer utilizar, e aquelas que você não achar nesses locais, aí sim você recorra às lojas especializadas em artesanato, recorra também à internet para que você possa adquirir os seus materiais. Então, vai comprando aos poucos, e à medida que você vai comprando, então você vai deixando de lado aqueles materiais alternativos que você já estava utilizando, e comece a utilizar os que verdadeiramente vão fazer diferença nas suas peças, no acabamento, na apresentação da sua peça. Eu, sinceramente, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu tenho um similar a esse, mas aqui tem algumas peças diferentes. Então, espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de deixar o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para que você receba notificações quando novos vídeos forem lançados. Deixe o seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais e até a